Eleições 2026, conhecer para eleger. A casa está sempre cheia de novidades, de pessoas com ideias que trazem em seu bojo, em seu ímpeto, toda a vontade de mudar. E a palavra mudar, ela é praticamente um verbo que precisa ser conjugado, né? Como mudança, virando substantivo. E esse é o sonho do eleitor. Por isso é importante conhecer quem está conosco para eleger em Sendo Convencido. Marcos Ferreira, colega de classe, é uma alegria tê-lo aqui com todo o carinho, com todo o prazer, e tenho certeza que você agregará informações importantíssimas em eleições, que é uma parceria de Tel na Tela e Notícias de Franca, a sua Folha. Seja bem-vindo nessa casa. Obrigado, Dr. Tel. Uma honra estar aqui com você, com seus ouvintes, seus telespectadores. É uma satisfação nós conversarmos sobre política. Você que é uma pessoa que vive na política, sempre esteve na política, ainda que não esteja disputando atualmente e há algum tempo eleições, mas você é uma pessoa que está nesse processo do desenvolvimento da democracia brasileira, e eu fico muito honrado e muito feliz de estar aqui com o Dr. Tel Maia, que é uma referência para a Franca e para a nossa região no que se refere à política. Você já viu um grande ator de teatro sem alguém ali nos camarins? Alguém cuidando, por exemplo, da contra-rega? Alguém cuidando da iluminação? Alguém querendo saber, inclusive, se o pó não vai atrapalhar quando alguém subir no palco? Esse é o nosso papel. E é isso que eu acredito, viu, Tel? Acredito que ninguém faz nada absolutamente sozinho, por isso que eu acredito na política de construção coletiva, por isso que eu estou aqui para poder dialogar com você e dialogar com as pessoas que te acompanham. Para mim é uma satisfação e uma honra. Marcos Ferreira já está aqui. Ele diz que é anfíbio. Se ele é anfíbio, ele no mínimo é do Brejão. Você não é mais velho que eu. Também sou filho da FDF, a Faculdade de Direito de Franca, turma de 82. E a sua, que ano que é? A nossa turma é de 1997. 97. 15 anos depois? 15 anos pode depois. Pode pedir bênção, meu Posso filho. pedir benção. A Deus abençoe. Amém. E, na época que você fez a faculdade, você já morava em Franca ou morava em Patrocínio Paulista? Na verdade, eu nasci em Franca, 1971, Santa Casa de Misericórdia de Franca. A família dos meus pais de Patrocínio Paulista, um sítiozinho lá, meu avô era... Os Ferreiras são dali, né? Tem sim, muito Ferreira ali. Tem muito. E aqui tem muito Ferrado. E Ferreira também, tem Ferreira aqui também. E aí então, meus pais mudaram para o sítiozinho do meu avô, né? E fui para lá com eles. E aqui tudo colado, um município grudado no sim, outro. Mas, e aí o início da minha carreira política foi em Patrocínio, porque eu morei em Patrocínio até os 43 anos, 44 anos. Depois, início da carreira política. Que carreira política é esta? Você precisa ser conhecido para ser eleito. Eu fui vice-prefeito de Patrocínio Paulista. Você foi vice de qual dos 2012. Prefeitos? Mauro Barcelos. Do Mauro, que governou a cidade também. 4 mandatos. 4 mandatos. Aí depois você ascendeu a outro cargo. A prefeito 2013 a 2016. Sim. E nessa ocasião... Foi naquela ocasião que você disse, eu não disputo reeleição. Não gosto de reeleição. Não gosta? Não gosto. Você mantém essa opinião mesmo indo para o Legislativo? Perfeitamente. Mantém? Mantenho essa porque são mandatos com atribuições muito diversas. Muito. E o Legislativo ele é muito extenso, ele é muito pródigo em condições de você dar mais daquilo que você pode dar para quem, na verdade, vai lidar com pessoas, na maior parte das vezes, incapacitada. Você é um bacharel em Direito, você é um advogado militante, tem uma experiência de poder administrativo, não acha uma judiação, não vale a pena você pensar em chegar a deputado estadual e buscar uma reeleição ou ir para federal? Desculpa ser tão promissor nos meus pensamentos, porque eu acredito na sua capacidade. Muito obrigado, Tel. De fato, continuo, mesmo sendo eleito deputado estadual, pretendo continuar na política, é óbvio,
Mas a gente sempre precisa incentivar novas lideranças. Eu acredito que uma liderança não precisa ter receio e medo de outra liderança, ele tem que incentivar o surgimento de liderança. E esse é um dos problemas que eu vejo na nossa cidade de Franca e na nossa região. As pessoas que se consideram lideranças aqui na nossa região, elas tentam minar... São os donos, né? Dificultam o Se surgimento. você se aproximar demais do cara, ele vira Maluf. Não me chame de amigo. Então, né? De tal modo que eu acredito que essa questão da reeleição é justamente para poder... e quando eu digo não sou favorável à reeleição, não quer dizer que eu não vá disputar outros cargos políticos. Claro. Então, e também isso entra uma questão importante para que os nossos telespectadores saibam. Eu tenho para mim que é um grande estelionato eleitoral, alguém que se elege para um mandato e no meio do mandato deixa aquele cargo para disputar outro, e se ganhar vai deixar aquele mandato para ocupar outro cargo. Eu acho que isso é um desrespeito com o cidadão, com a cidadã, com o eleitor de uma cidade, como prefeito, e sai de prefeito para ser candidato a deputado, ou de um deputado que sai, deixa a atuação, ainda que ele não precise se afastar do mandato de deputado. Não há incompatibilidade, mas é incompatível com a promessa que ele fez em campanha. Porque recebeu o mandato e as pessoas confiaram no mandato dele, na representatividade dele. Então, eu acho que isso é um desrespeito com o eleitor, com a eleitora. E, então, eu tenho essa percepção de que temos que tomar muito cuidado quando recebemos o mandato. Marcos Ferreira está conosco em eleições 2026. Conhecer para eleger. Nos bastidores, hoje nós temos o Dr. Telmaia Pedicone Cordeiro, médico de família e comunidade pelo Einstein e também psiquiatra. Uma alegria ter aqui, meu filho, você conosco, enquanto a Yasmin Neves, ela vai cuidando da minha cozinha técnica, né? E o café já foi oferecido lá na frente, no final nós tomamos outro. Marcos Ferreira, que valor você daria? Como é que você pretende usar sua experiência de ex-prefeito numa ALESP, Assembleia Legislativa de São Paulo? Vou traduzir. O Dr. Marcos Ferreira, ele não está disputando um cargo por achar que ele deve disputar um cargo. Ele tem convivência, ele tem experiência no trato da coisa pública e que é mais complicado. Você lidou com câmaras municipais. Por que câmaras? Porque você vai tendo formatos de vereadores, você toma posse com uma determinada câmara, com uma determinada composição de bancadas, de repente aquele subverte por interesses que não cabe a um prefeito discutir e sim conviver. Dá para conviver, dá para aurir coisas importantes de um executivo e transportar para uma LESP? Essa pergunta é importantíssima para nós falarmos com o seu público e com as pessoas. Quando eu estive prefeito de Patrocínio Paulista, 2013 2016, eu tive uma atuação que eu penso que é importante como presidente do COMAN. O que é o COMAN? O COMAN é Consórcio dos Municípios da Alta Mogiana, que congrega 26 municípios, 23 municípios da região de Franca e mais 3 municípios da região de Ribeirão Preto. Gente pra cá. Cravinhos, Santo Antônio da Alegria, Altinópolis. Vai longe, hein? É bastante... Esse território do COMAN, que é da Alta Mogiana, é um território vasto. Vasto. Então, 26, 27 cidades. E então, nessa ocasião... Mais do que 1,5 milhão, quase 2 milhões de eleitores. 1,5 milhão de eleitores. É muita gente. É muito poder decisório. E aí, então, eu tive a oportunidade de, como presidente do COMAN, verificar esse território. Então, eu tinha, tá certo que foi há 10 anos atrás, mas os problemas não mudaram tanto, Theo. Não mudaram. Posso falar Theo, né? Dr. Theo. Entre nós tem essa liberdade. Então, eu te agradeço. E esse prazer. Então, Theo, deu para ter uma noção desse território e os problemas que cada cidade vivencia. E percebi que é importante que haja uma conectividade entre as cidades. E Franca precisa E esses municípios, quando você estava à frente do COMAN, você fez questão de conhecê-los. Perfeitamente. Você não apenas conhecia os seus representantes ali em nível de direção. Perfeitamente. Visitava os municípios para nós dialogarmos, inclusive, com os prefeitos, os problemas que são comuns para a gente poder avançar. Inclusive, fizemos muitas reuniões no governo do estado, no governo federal, representando o COMAN. Mas além disso, e tão importante quanto isso, de 2013 a 2016,
enquanto prefeito, nós assumimos o Comitê da Bacia Hidrográfica do Sapucaí-Mirim Grande. Nós exercemos 2 mandatos, de 2013 a 2014, 2015 a 2016. Você não quer dizer que isso teve uma intervenção fundamental para que tivéssemos o que temos hoje de garantia de abastecimento de água para Franca? Então, e isso foi um fato importante, porque naquela ocasião, 2014, 2015, todos os francanos e toda a região de Franca vai se lembrar do grave problema de crise hídrica que nós vimos. Franca teve racionamento. A turma que tinha que segurar a torneira na mão. Franca teve racionamento de água. Cristais Paulista teve um problema dificílimo com água. Patrocínio Paulista tinha um córrego lá que ajudava bastante. Ele chamava Córrego das Pedras. Eu brincava. Só tinha pedras? Eu brincava e falava que só ficou pedra, porque o córrego tinha isso é igual a sopa de pedras com carne, né? Você come a carne e joga a pedra fora. De fato. E aí, Pedro Malazarte. Esse Pedro Malazarte é uma figuraça. E aí, então, deu para nós termos conhecimento, então, dessa questão da regional. Da questão hídrica. Inclusive a hídrica, e foi quando viabilizou a captação de água no Sapucaí-Mirim para abastecimento de Franca. Então, E aquela bacia, vamos chamar aquela grande usina, ela beneficia só a Franca ou alguns municípios como Patrocínio também podem ser alcançados ou são alcançados? Não, é específica para Franca? Específica para Franca. O investimento foi para Franca. É óbvio que eu não fiz isso sozinho, porque ninguém faz nada sozinho. Nós acreditamos na política como construção coletiva. Então, mas eu tive... Não, o Lula faz tudo sozinho. Ele diz o seguinte: nunca antes na história desse país o hipócrita é desgraçado. E aí, então, o que isso vai no meu crédito, viu? E o que eu penso em relação à construção coletiva? Que aí entra algumas outras questões que eu gostaria de dialogar com os seus ouvintes. Sim. Participação popular e mobilização social. Penso que na política, esses 2 instrumentos da sociedade civil, porque esses são os instrumentos que a sociedade civil tem de atuação política. Porque não é só, a primeira é fazer a escolha. Não é só o voto. Não é só o voto. Não é só o voto, porque depois do voto vem a questão da mobilização social e da participação política. E nós acreditamos fazer nesse momento o nosso eleitor recua, né? Ele elege o Marcos Ferreira, deputado estadual, ele vai lá e me representa. Parece que há uma inércia, parece que há um distanciamento do eleitor em relação a gente, não parece isso? Isso não deixa um político tradicional muito à vontade para não fazer nada? Para repetir Copa do Mundo? Eu penso, inclusive, que há políticos que gostam desse distanciamento para que ele não tem medo de povo. Para que ele não tenha compromisso, não é? Porque levar na boa, no ponto morto. Eu costumo dizer que quem não gosta de pessoas, de gente, de povo, não vai mexer com política, vai mexer com tratar de cavalo, ser fazendeiro. Aí você está chamando o Figueiredo para a briga da maçã argentina para os cavalos. Então que vai cuidar de outra coisa, não vai cuidar de gente. Né? Não vai ser político, porque para ser político tem que dialogar com as pessoas, tem que ter condições de ouvir o que não quer, às vezes falar o que não quer também, porque muitas vezes precisa ser dito, que às vezes não quer se dizer, mas precisa ser dito. Mas o deputado estadual, se você acha que o deputado estadual ele consegue ter contato com o povo, como você tinha como prefeito e vice-prefeito, o deputado estadual não fica muito assim tomado de tarefas e atividades com as votações não só em comissões permanentes, mas em plenário? Há muitas formas de fazer uma construção. Sim. Há muitas formas de fazer uma construção. Sim. E eu penso que, óbvio que tem essa atividade burocrática necessária do mandato, mas só que é indispensável que haja um movimento de que o deputado tenha contato com a base dele. E não é contato com a base dele só no momento da eleição ou no momento de fazer emenda, porque eu costumo dizer que a questão de emenda pelo deputado é migalha, porque a grande questão de um deputado é a disputa do orçamento. Essa é a grande grosso, é pesado. Essa é a grande questão. Como é que está sendo executado? Essa é a grande questão de um mandato, é a disputa do orçamento. Não é? Então, e para que haja disputa do orçamento, além da representatividade Você não consegue ver muitos deputados de mandato pendurados no orçamento, acompanhando o que o governador está fazendo, a hora que solta lá o empenho, sai um pagamento, sai correndo da frente dizendo isso foi eu que consegui, o que não é verdade. De fato, isso acontece. Aliás, é o que mais acontece. De fato, isso acontece. Você vai ficar pendurado também dessa forma? Não. Com seu conhecimento técnico? Não. Vai apanhar de mim publicamente. Programa. A nossa construção... Só que bater em você como deputado será uma honra. Porque você estará lá nos representando. E a nossa ideia é um programa, um plano regional de desenvolvimento.
E aí, a partir desse plano regional de desenvolvimento, é porque nós temos que entender que quem tem mandato vai trabalhar com quem tem mandato também, porque tem prefeitos Sim. e tem vereadores. A nossa região de Franca, 23 municípios, tem de média 10 vereadores, Sim. 230 vereadores, 23 prefeitos, que colegiado, hein? 23 vice-prefeitos. Quando você está eleito, Theo, e eu sei que você é uma pessoa que aprecia o Estado Democrático de Direito, a democracia, eu tenho certeza. Sem isso não dá, sem isso não dá. Eu tenho certeza disso. E aí, o que acontece? Quando você é eleito, você não está lá representando... Eu sou filiado ao PSB, eu não estou lá representando o PSB enquanto... Também o PSB. Eu estou representando uma região, claro. Porque lá eu não vou fazer discussão partidária. Dentro da Assembleia Legislativa, eu vou fazer, vai ter espaço para eu fazer discussão partidária, Sim, mas não ideologizada. Mas não é naquele momento específico. Então, quando você está no mandato, prefeito de Franca não representa o MDB. Prefeito Sim. de Franca representa a população francana. Não é o que você está falando, tá? A realidade de Franca é outra. O prefeito Alexandre, ele é um semideus. É complicado, né? Não sei como é que vai vender a imagem da esposa que vai ser entrevistada aqui, porque ela é candidata a deputado federal. E ele não permite sequer que secretários deem entrevistas, né? É complicado. E quando dá entrevista é sob ad referendo. Aí é complicado. E aí você vai ter que enfrentar essas feras. Não deve ter só um Alexandre na altura aqui dessa região, não. Mas aí que entra a questão da participação popular, da mobilização social. Mas isso não é um trem furado? Essa participação popular não é um trem furado que não deu certo com o PT? Não é. Que em Franca foi um desastre. Não é. Eu vou te contar uma... Você chegava nas assembleias, quem ocupava os espaços eram os caras do PT. Isso é muito legal, porque eu vou te contar uma história. Você entendeu o que eu falei? Tinha uma assembleia, a gente chegava lá, tinha 50 lugares, Yasmin. 49 era de petistas. Não tinha um direcionamento? Sim. Eu acho isso interessante. Não vai dar um 7-1, hein? Acho isso interessante nós dialogarmos, para eu te mostrar dois exemplos de participação popular e de mobilização social que está na nossa região. Um, inclusive... Sei que você falar do Dirceu Carneiro em Lages, Santa Catarina. Não. Anos 80. Vou falar da nossa realidade. Que é legal. Vou falar da nossa realidade, exemplo concreto, porque eu penso que isso é importante. Hospital Regional de Franca, que fizeram a construção ali. Você é pai desse hospital também? Vou te contar essa questão de pai. Não, peraí, pelo amor de Deus. Vou te contar a história de pai, mãe, avô, avô. Vou chamar de novo. Ratinho! Vou te contar essa história. Lá atrás, dizem que o Gilson de Souza, e eu acredito que isso é real, fez um movimento como deputado estadual de colher 100 e poucos 120 mil assinaturas. E isso é participação popular. Mas o hospital que eu me lembro era para ser construído aqui nos fundos, onde é o Atacadão, aqui na região do shopping. Sim. Tá, mas isso é da época do Dr. Gozuen, de quem eu fui amigo pessoal, certo? E advogado. Então, aí nós estamos falando... Será que é o mesmo hospital? Talvez. E eu estou falando aqui de participação popular. Fez assinatura. Eleição de 2022. Gilson de Souza, prefeito. Rodrigo Garcia, candidato, assumiu... E ele ia disputar o mandato para ele. Assumiu como vice-governador, assumiu como governador, cargo de governador. Porque o João Dória desincompatibilizou para tentar ser candidato à presidência da República. Isso tudo é fato que eu estou falando, não estou inventando absolutamente nada. O Gilson Souza, prefeito de Franca, contato com o Rodrigo Garcia, foi lá, vieram e fizeram até a pedra fundamental. Me lembro daquilo. O Rodrigo Garcia falou, vou fazer o hospital. Em sendo eleito, vou fazer o hospital. Foto, tal, e tá tudo certo. Claro. Tudo em ordem. Rodrigo Garcia não foi... Foto publicada. Rodrigo Garcia não foi para o segundo turno. Sim. Foi segundo turno, Haddad e o atual governador Tarcísio Freitas. Tarcísio, foram os dois. Haddad esteve por aqui e tal, falou que, olha, eu sendo eleito, eu vou, assumo o compromisso de continuar com o projeto. O Tarcísio falou, eu não vou fazer. Não vou fazer por quê? E tudo isso que eu estou falando é fato, eu não estou inventando absolutamente nada. Vou fazer. Não vou fazer. Tarcísio falou, não vou. Haddad, vou fazer. Tarcísio, não vou fazer. Porque tem custeio, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Não vou fazer porque... O que aconteceu? A população de Franca e da região falou, olha, se não fizer, nós não vamos votar em quem não tiver o compromisso de fazer o hospital. Sim. E isso quando eu falo população... Então, o Tarcísio estava mentindo ou falando a verdade?
naquele momento? Não sei. Eu não estava sendo sincero? Não sei. Porque as pesquisas não traziam chance dele ser eleito governador. Não sei. E você não acha que o Rodrigo foi extremamente demagógico lançar o hospital estadual no momento de campanha? Claro que é, mas a grande maioria... É verdade ou não? Pelo aspecto de sinceridade. A grande maioria dos políticos tem essa... esse arroubo. A grande maioria. É. Eu brinco e falo que pensam que brilham mais que o sol. Agora você quer trazer a participação popular para mudar a opinião de um político. Já percebi. E aí, então, conclusão, Tarcísio viu que isso ia ser fatal aqui na nossa região, na candidatura que era a menina dos olhos. Na candidatura dele, passou de helicóptero por cima aqui, fez uma filmagem, falou, eu vou fazer o hospital, sendo eleito eu vou fazer o hospital. Mobilização social, participação popular. E aí eu acho graça de ter um tanto de gente que fala que é pai, mãe, avô, trisavô. A última vez, está aparecendo realmente aqui tataravô. Quem é pai, quem é o motivo da existência, e falo para você, é você. Sim, é o cidadão. Sim, é o cidadão. Exato. É o graças cidadão. a isso, é o cidadão. Aí me permita, graças a isso você teve um cara que teve coragem de fazer, que é o Tarcísio mesmo. Você não tem como evitar, Marcos. Porque você lançar uma pedra fundamental e só lançar, é eu pegar como prefeito, você foi prefeito, construa uma creche e entregue para o pastor Theo Maia. Quem é que vai tocar essa creche, Marcos? Então, você está mostrando a importância da participação do eleitor, do cidadão, para que ele não seja manipulado com a pessoa que ele acredita. Porque isso você está transcendendo a questão de uma eleição. Porque isso é participação popular e mobilização social é instrumento de cidadania. Isso é instrumento, não é só voto. Eu queria deixar isso muito claro aqui para as pessoas que estão nos assistindo. Eu achei interessante essa abordagem sua. Não é só o voto. Política é muito mais do que o voto. Claro. Política é muito mais do que o voto. E aí, o outro exemplo de participação popular e... Eu quero chegar lá. Mas eu quero chegar lá. Mas eu quero chegar para você voltar aí. Eu estou analisando que hoje o PSB ele virou um feudo da família do Márcio França. Dá para conviver? Porque eu achava que o Márcio fosse o mais democrático. Porque o primeiro cara a trazer o Márcio em Franca fomos nós. E o Márcio era mais democrático. Hoje o Márcio manda em tudo no PSB. Isso não é ruim? Isso não repete, a certo modo, o Mário Covas que não deixava, por exemplo, um eucalipto, não deixava lá nada prosperar? Ele era um eucalipto, ele sugava água, ninguém podia aparecer. O Alckmin foi um aborto da natureza graças à doença do Covas, não é? O senso de oportunidade do Alckmin, que é uma pessoa que eu tenho o maior carinho por ele, jantei 2 vezes com ele, para quem não sabe. Eu e minha esposa tivemos contatos pessoais, né, lá atrás, e você não acha que você tendo o Márcio e agora o Caio na cabeça, o filho, e você tem o Miguel Arraes ressuscitado na figura do filho do Eduardo Campos. O PSB não está virando pequenos feudos regionais? Você vai ter que enfrentar esses caras. Sim. Eu acredito que nós conseguimos avançar muito em relação... essas questões pode ser de fato que existam. Mas atrapalha o exercício de mandato. Sim, mas aí a participação... Por isso que eu convoco, por isso que eu convido, eu conclamo. Você não quer ir sozinho para a Lesp? Eu quero estar com a região. Eu quero estar com as pessoas da região, porque eu acredito na política sim. Será que o povo tem ideia do que um homem público enfrenta? Isso que eu estou trazendo aqui. Por mais boa vontade que a gente tenha, a gente tem problemas internos. Muitos problemas. E a gente precisa aprender a conviver. Quem não vence em casa, vence fora? Não vence. Você vê os desafios que nós temos? Qual que é a média hoje de uma emenda parlamentar, de valor de emendas parlamentares na Lesp? Você tem ideia? Um deputado estadual deve ter uns 20 milhões, uns 20, mais ou menos. A metade que tem um federal. Que é migalha. 20 milhões é migalha. Por isso que eu volto a falar. A questão é disputa do orçamento do Estado. Precisa ter representatividade na nossa região, mas além de representatividade tem que ter relevância política. Não adianta ter representatividade sem relevância política. É importante que haja relevância política. E o que é relevância política? É estar estruturado com uma região, e eu volto a pedir, participação popular e mobilização social. E eu queria te dar o segundo exemplo disso, de participação. Você vai trazer, mas eu queria lembrar um detalhe que foi muito importante na sua vida. Você teve uma participação que eu diria que é muito mais sua,
porque eu me lembro que, uma ocasião, o ex-deputado Roberto Engler disse que jamais seria pedagiada aquela região desde Franca até lá na divisa com Capitinga. E chegou um momento que o Alckmin, ele acabou quebrando o pacto com o Roberto. E aí o Roberto rompeu naquele momento com o Alckmin, você se lembra? Mas aí entra também a sua participação, que foi muito importante para que não tenhamos pedágio. Eu estou bem na história ou estou com falha de memória? Esse é o segundo exemplo concreto da nossa região que eu gosto sempre de trazer da participação popular e da mobilização social. Quer dizer que eu acabei acertando o taco. Eu estava presidente do Coman, vice-presidente da Associação Brasileira dos Municípios, porque eu sou municipalista e eu acredito na força que tem os municípios e a cidadania construída dentro dos municípios. Quer dizer, você é meio motorista, né? Ninguém mora fora do município, né? E aí, então, eu estava vice-presidente da Associação Brasileira dos Municípios, que congrega os 5.000 e poucos municípios que tem no Brasil. E eu fui vice-presidente por 2 anos, quando eu estava prefeito. Que interessante, muito bom. E aí, eu estava indo a Brasília para ver umas questões de patrocínio paulista, emenda, recurso, porque o prefeito tem que trabalhar com recurso extra-orçamentário, porque não pode trabalhar só com o orçamento dele. Não dá, né? Não cobre, Por isso que o prefeito tem que ter uma equipe importante de projeto, de elaboração de projeto para captação de recursos. E o que é mais urgente para ele? Não é nem prioritário, é urgente, né? De fato. E aí, o que aconteceu? Eu, no aeroporto, recebo uma ligação do pessoal da Difusora. Difusora, para quem não saiba, é uma emissora de rádio AM aqui de Franca. Me ligaram, eu não me lembro qual repórter me ligou, falou: prefeito, tudo bem? Tudo bem. O senhor está sabendo que vai sair a duplicação de patrocínio paulista e Franca, e entre Pedregulho, Jericoara e Franca? Eu falei: estou sabendo, o projeto está aí, eu tenho acompanhado. Tá? Falou assim: o senhor sabe que vai ter um pedágio entre patrocínio paulista e Franca, e um entre Cristais Paulista, Jericoara e entre Pedregulho e Franca? Eu falei: não vai não. Não vai. Falei: mas como não vai, prefeito? Eu falei: não vai, por quê? Porque foi feito um trabalho pelo Roberto Engler e pelo Alckmin, inclusive com o outdoor. Foi. Eu não estou inventando. Inclusive o Alckmin hoje é meu companheiro. Vocês são companheiros de bancada. Inclusive, tinha um outdoor gigantesco antes da campanha eleitoral, falando que ia ser duplicado e não ia ter pedágio. Se isso acontecer, é um grande estelionato eleitoral com a nossa região. Eu tenho certeza que eles, como homens públicos, não vão fazer isso. E quem era secretário de transporte do estado era Duarte Nogueira. Sim, aqui de Ribeirão Preto. E queria de todo jeito colocar o pedágio. Claro. Nós tivemos uma reunião na secretaria, inclusive na ocasião estava o Alexandre, que foi prefeito em 2013, 2016, estava lá, não falou nada de não ter o pedágio, porque era do mesmo partido dele, porque eles eram do PSDB. Quanto menos contraria, melhor. Ficou mudo e silente, e isso é fato, eu não estou inventando absolutamente nada. Eu falei: coloca pedágio depois da Anhanguera entre Barretos e Franca, mas não coloca aqui, porque essas cidades aqui convivem com Franca, vivem da economia de Franca, e Franca vive da economia delas. Claro. Né? Então, não vai ter pedágio. Você falou com essa segurança. Com a certeza de que não ia ter. Claro. E aí, o que aconteceu? Fizemos mobilização. Quem era presidente da Câmara de Franca era o Marco Garcia, que inclusive está na vereança agora, nesse mandato, parece. Retornou. Fizemos vice-prefeitos, prefeitos do Coman, reunimos todo mundo, fizemos um movimento, mas não foi só prefeito, vice-prefeito e vereador. A população foi junto com a gente. Eu vi vocês nas estradas. Fechamos bloqueando. As estradas. Fechamos. Então, olha só. Então, isso é mobilização social e participação popular. Eu acredito em política fazendo assim, porque é assim que as coisas avançam. Esses foram os 2 exemplos que eu queria trazer. Agora me conta uma coisa. Numa cidade de Franca, está comprovado estatisticamente que Franca não é uma cidade de esquerda. Não é. Eu tenho um amigo e irmão que participa desta bancada, você sabe disso, que faz eleições gerais conhecer para eleger aqui no meu lugar, Gilmar Dominici. Amigo e irmão que eu tenho. Isso eu falo publicamente, porque essas coisas são maravilhosas. É meu parceiro na bancada de entrevistas. Pro bem ou pro mal, ainda bem que ele escreveu um livro sobre o governo dele, e eu faço questão de trazer isso em livraria, para as pessoas conhecerem o que é que falam e o que é que foi feito. É preciso fazer justiça à história, e só o tempo vai dar tempo ao tempo. E nesse momento ainda a esquerda é queimada em Franca. E você está num partido de esquerda. Como é que você vai enfrentar um Leviatã desse tamanho na política?
O PSB não tem como dizer que não é esquerda. Essa pergunta é importante para nós deixarmos algumas coisas esclarecidas, Theo. E até quer falar uma coisa. Será que o partido é tão importante assim? Ou o candidato ele tem um relevo? Eu, mais do que esquerda e direita, eu acredito que tem políticos que estão junto com as pessoas, junto com o povo, junto com os cidadãos, e políticos que não estão junto com as pessoas. Isso tem no PL, pessoas que de fato acreditam no que estão fazendo e estão junto com as pessoas defendendo o interesse do coletivo. Eu acredito que tenha. E que não tem uma postura específica de pelista. Isso tem. Pelista é que tira a pele? Também. Pode ser. Também, escalpela. Escalpelar é arrancar o cabelo. Isso. Tem no PT pessoas que estão junto mas tem pessoas que estão defendendo o interesse pessoal. Tem no PSB. Tem em todos os partidos. Tem no PSB. Conclusão. Sem exceção. Conclusão. Há políticos que, de fato, trabalham para o coletivo, independentemente de qual partido esteja, como há políticos que não trabalham pelo coletivo, trabalham pelo interesse pessoal de um grupo restrito. Certo. Claro. assim que é. E usam os partidos para se promoverem pessoalmente. E você, como homem público com muito mais experiência que eu, sabe e deve ter visto isso com muito maior largueza do que eu. Muito maior. Bom, lamentavelmente é verdade. De fato é assim. Então, a minha preocupação é como é que você vende o peixe do PSB numa região em que a direita ela faz morada aqui com mais de 70% dos eleitores. Porque eu tenho capacidade política demonstrada no tempo de mandato que eu tive, o quanto foi realizado no tempo de mandato que eu tive, não só por patrocínio, mas pela região, e nós trouxemos alguns exemplos aqui no que nós conversamos. E essa forma de você lidar com os adversários políticos, gente, adversário político é no sentido mais técnico, mais político, não é de inimizade. Isso não existe. Inimizade não constrói nada. Aliás, constrói guerras. Sim. Desavenças. Destruição, né? Essa forma com que você se comunica é uma habilidade que você desenvolve, me parece, com naturalidade. Porque eu acredito... ver um PSBista em você não é muito fácil. Porque você é um cara de diálogo. Porque eu acredito que política se faz com diálogo. Uhum. Política só se constrói com diálogo. Diplomacia só se constrói com diálogo. E o instrumento, quando não há diálogo mais, é guerra. E eu não estou aqui propondo guerra. Eu estou propondo aqui nós fazermos política. Ótimo. E política para o coletivo. E olha só, dentro do coletivo, o que você acha que é a carência maior de representação na Alesp? Gente, corre a boca grande que deputado estadual, ele põe o vereador em um vereador de segundo nível e põe o deputado estadual como vereador de primeiro nível. E não é um negócio meio atrapalhado? Não parece que o deputado estadual é uma coisa inútil? Me convença da importância de ter um deputado estadual. Eu quero entender essa onça, cara. Falando pelo povo. Nós precisamos disputar o orçamento do Estado. E só se disputa o orçamento do Estado com representação da nossa região. É isso. E aí, o deputado que estiver representando a nossa região tem que ter relevância política. Não dá, com todo respeito às pessoas e aos concorrentes, porque tem 6 ou 7 nomes da nossa região que estão pleiteando o deputado estadual. E quando eu falo representatividade da nossa região, votar nos candidatos da nossa região. É importante votar nos candidatos da nossa região para ter representatividade. Theo, a região de Franca tem 580 mil eleitores. 580 mil eleitores. Se considerar a abstenção, vem para 420. 420 mil eleitores, o seu voto é o mais importante. Se nós tirarmos aí o brancos e nulo, vamos chegar no máximo 400 mil. Mas é muito voto. Com 400 mil eleitores, 400 mil votos, a região de Franca teria condições de ter 4 deputados estaduais. E mal faz um em Franca. 4 deputados. Pegando votos de outras cidades. 4. Deputado federal, nós poderíamos ter 2. Porque se considerarmos média de 100, 120, 130 mil votos, faz um deputado, normalmente, no partido então, aí vai mas fazer... esse tal de voto nosso não é um 71 elevado à enésima potência. As pessoas que organizam já têm os candidatos preferidos delas.
As instituições que nós temos aí, elas faltam declarar quem que elas apoiam. Por isso que é importante esse espaço criado por você e por tantas outras pessoas independentes, porque eu considero esse espaço aqui independente. Ele tem que ser independente. Considero esse espaço independente. Não adianta você dizer propina para mim que eu não vou aceitar. Por isso que é não adianta você trazer qualquer coisa ilícita porque eu não vou aceitar. Por isso que porque nós queremos uma cidade, uma região representada. É isso. E aí então precisa ter esses espaços. E eu queria te parabenizar e te cumprimentar por isso. E você que está nos ouvindo, está nos assistindo, é importante nós elegermos pessoas da nossa região comprometidas com o coletivo, comprometidas com as cidades da nossa região, comprometidas com o nosso povo para disputar o orçamento. E é assim que um deputado deixa de ser um vereador que vai só... Mais importante, que reduz o vereador do município a um segundo escalão. Que vai só dar nome de viaduto, que vai só dar nome de rodovia. Patrono de escola. Mas eu não posso, é muito mais do que mas isso. Eu não posso, como um deputado estadual, ficar batendo palma papagaio de pirata para governador em inauguração. Eu não posso fazer isso. Isso não melhora um pouquinho a minha imagem? Mas aí também é mais um exemplo de estelionato eleitoral. Quem faz isso fez estelionato eleitoral com seu voto. Marcos Ferreira, estamos indo para os minutos finais, nós ainda temos 4 minutos e meio. Eu gostaria muito que você mostrasse para o eleitor, para o cidadão, que nem de Franca as redes sociais nos levam o mundo afora. Franca precisa realmente ou ter 1, ter 2, 3, mais de que 1, já seria uma bênção. Elegendo um bom deputado estadual é uma coisa significativa. Mas o que você tem assim na mente, Theo? É uma das primeiras coisas que eu quero procurar implementar na Alesp, na Assembleia Legislativa de São Paulo, para marcar Franca e a região toda da Alta Mogiana. Eu tenho esse propósito, doa a quem doar. Sim, é criar um plano regional de desenvolvimento para nós colocarmos no PPA do Estado. Que é um plano plurianual. PPA, que é o plano plurianual. Sim. É um plano regional de desenvolvimento construído por nós aqui da nossa região, os 23 municípios. Com a nossa cara, as nossas necessidades. Com o objetivo de quê? Trazer desenvolvimento econômico e desenvolvimento social, porque eu acredito que essas coisas têm que andar juntas. Não adianta você ter desenvolvimento econômico, ser uma região muito rica, e a desigualdade social ser aviltante, e não adianta você só fazer questão social e não ter desenvolvimento econômico, não ter recurso. Então as coisas precisam caminhar juntas. Então, não fica muito manco, não é? Essa questão do Plano Regional de Desenvolvimento é a estrutura do nosso mandato na Assembleia Legislativa para colocar no PPA. E aí, a partir de colocar isso no PPA, fazer a disputa do orçamento. Essa é a ideia. A sua assessoria ela vai vir já indicada pelo PSB em São Paulo? Não, a nossa assessoria é a construção coletiva da nossa região. Da nossa região. Porque há algumas mazelas que, infelizmente, são impostas, não é? E isso não é bom. Isso não é bom. E você demonstrando esse conhecimento, essa independência, nos deixa muito mais tranquilos. Bom, eu gostaria que você agora ficasse à vontade para tecer as suas considerações. Eu torço para que você implemente isso. Para isso, é preciso que as pessoas entendam o que o nosso querido Dr. Marcos Ferreira está expondo. Ele está mostrando qual é o papel verdadeiro de deputado estadual. Ele não está fazendo crítica a A ou a B. Ele está dizendo que quer ter um verdadeiro plano de desenvolvimento regional. E que pela experiência de executivo, não só como vice-prefeito, como prefeito, ele pode fazer com que esse orçamento seja executado. Que tipo de instrumento você utilizaria, se necessário, para que aquilo que é de interesse da região, você utilizaria? Você peitaria um governador na justiça? Claro. E peitar é peitar mesmo, tá? Fora daí é aforisma. Claro. Tanto que é engraçado que o Dr. Gajardoni, ex-juiz da comarca, inclusive, deu um despacho contra o governador do estado na ocasião, porque nós entramos com uma ação, inclusive, contra o governo do estado na época do pedágio, do patrocínio. Você pediu uma tutela lá? Existe essa ação. Na ocasião, como eu estava para Brasília, conforme eu disse, quem fez o encaminhamento disso foi a nossa vice-prefeita na época, que era a doutora Néria, que é nossa colega. Mas o instrumento que eu tenho é o instrumento da sociedade civil, que eu acho que é o mais importante.
E eu falei Quer dizer que você vai afinar na justiça? Não. Ah, bom. Não, vai ter a justiça, mas tem se necessário. Claro, mas tem um outro papel que é da sociedade civil, que a sociedade civil não muito precisa ir para o alto, judiciário, né? Que é a mobilização popular. Isso é a soberania, Que é a essência. Que é a participação popular e a mobilização social. Esses dois instrumentos da sociedade civil, nós não podemos perdê-los nunca de vista. Pode ter a justiça, mas a justiça pode ser, e o doutor é advogado e eu sou advogado, sabemos que muitas vezes as sentenças são injustas. As sentenças podem estar de acordo com o direito. São proferidas por seres humanos, tendenciosos. E aí então, na política, para a participação de todo cidadão, não só com o voto, e é isso que eu conclamo, cada um, pensem a política como algo que não está circunscrito especificamente, exclusivamente ao voto. Tem o voto e tem dois instrumentos muito mais, tanto importante quanto o voto, que é a sua participação e a mobilização para que as coisas aconteçam e avancem. É por isso que tem o hospital regional e é você que é o responsável. É por isso que não tem o pedágio entre Franca e Patrocínio, entre Cristais, Pedregulho e Patrocínio. A água está correndo na sua torneira. E é por isso que chegou a água com a implantação da usina de captação no Sapucaí-Mirim Grande, como uma porção de outras coisas. Eu brinco que Franca tem dois problemas com água. É quando falta e quando tem muito. Porque quando tem muito tem um tanto de enchente, aí vive uma correria. São os excessos. Então, se prepare, você se prepare que tem muita enchente, o dinheirinho do Baleia Rossi não dá para saciar um lambari. Então, eu brinco que Franca tem dois problemas com água. Enchente, o excesso e a falta. Excesso quando tem enchente, a falta quando falta você criar o bolsa-bote. Aí não dá, né? Theo, muito obrigado pelo... Finalize aí só me dizendo, pai de família, casado, como é que é a vida? Duas filhas. Camila, que é dentista, está em Rio Claro. Deixa todo mundo de boca aberta. Todo mundo, e deixa mesmo, porque ela é linda. Bom, maravilhoso. E a Gabriela tem 17 anos, está no 3º ano do ensino médio, disse que quer fazer psicologia. Que bom. E eu sou divorciado. Sozinho, eu brinco, eu estou vivendo um processo de ermitão celibatário, eu brinco sobre ser ermitão celibatário, então estou desenvolvendo o foco especificamente nessa questão da Mas política. A família é importante? Importantíssimo. Tanto que eu tenho 2 filhas e convivo com elas todos os dias. E família é algo muito mais amplo do que se imagina dentro de um lar fechado fisicamente. Então, eu preciso abrir esses corações. A minha relação com as minhas filhas, e pode perguntar longe de mim, junto delas. Ligue já, Yasmin, ligue já. Então, é assim que funciona. Eu acredito que a família tem minha mãe, tem meu pai. Meu pai mora aqui. Tem o papai e a mamãe até hoje. Meu pai mora aqui. Que bênção. Meu pai mora aqui no Aeroporto 2. Aqui na zona sul da cidade. Meu pai mora lá. Meu pai é pedreiro. É uma honra e eu acho uma profissão maravilhosa. Claro que é. Né, a construção... A sua mãe é uma boa dona de casa? A minha mãe tem 73 anos, ela era cozinheira, trabalhou no Adega lá de Patrocínio Paulista. Olha que beleza, conhece o Adega, famosa. Né? E hoje ela é aposentada, vive na casinha dela, cuida de uma chacrazinha, tem as galinhas dela, enfim. Antes que você me chame para almoçar com a sua mãe e seu pai, eu só vou desejar, sabe o quê? Felicidade. Obrigado. E é isso que nós buscamos, e não só para mim, para todos nós. Para todos nós. Marcos Ferreira, alegria ter um colega que tem esse comprometimento moral e que as pessoas tendo a oportunidade de conhecer o Marcos Ferreira, podem também elegê-lo e fazer outras opções. Esse é o papel de Eleições 2026, nesta parceria Tel na Tela e Notícias de Franca, a sua Folha.